A paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo resposta, vamos dizer assim, é um canal, eu não conheço ele, é Leonardo Libertos em Cristo, é o canal dele, né? Eu não conheço ele. Vi lá na descrição que é um ex-membro da congregação que está no Brasil. Eu já tinha visto sim alguns vídeos. Parece que ele participou no canal do YouTube lá na rádio lá do César Cavalcante junto com o Martinez, mas eu não vi. Eu vi que ele estava, o assunto era CCB. E eu vi lá um trecho ou outro, mas eu não vi a análise todas, né? Análise toda. Parece que ele defendia que a CCB é seita. Eu também não vi. Tem que um dia ver esse vídeo aí também. Mas é o máximo que eu conheço dele. Então eu não conheço a pessoa, tá? E eu vou analisar os argumentos dele, né? Será que ele conseguiu refutar? Ele pegou um vídeo meu, shorts, pessoal. A gente tem que entender que shorts, né? A gente faz só uma breve análise, é mais uma crítica àquele short que eu faço, né? Uma crítica, dá para ver declaradamente que é uma crítica ao movimento reformado, né? Que querendo ou não é a estratégia proselitista que eles utilizam, né? Mas vamos ver a análise que ele faz desse meu short. Eu analisei até. Eu vou analisar até onde ele fala, né? São mais de uma hora de live. Eu não acredito que ele fala uma hora de. É, uma hora de um short de 1 minuto, né? Como é uma live, né? Normalmente entra outros assuntos. Bem, eu vou ver até onde ele fala da minha pessoa, né? Vamos lá, vamos analisar juntos aqui, vamos ver como é que ele apresenta, né? Vamos lá? Vamos ligar aqui rapidinho, só 1 minuto. Então tá aqui, tá, pessoal, o vídeo dele, Leonardo Libertos em Cristo. Inclusive eu prefiro esse formato mesmo, tá, Leonardo? Acho que é até melhor do que um debate, tá? Vou aqui já parabenizando você por esse formato, porque às vezes um debate, eu participei um dia desse, né, agora no carnaval, não foi nem um debate, né, foi mais perguntas e respostas, e às vezes a gente acaba deixando uma outra coisa passar, é bom que fica mais completo, né, porque a gente vai pausando, vai respondendo, é mais... Eu prefiro isso do que um debate, porque fica mais completo. A gente não deixa pontos, que não sei se ele provavelmente já participou de debates, é natural a gente esquecer um ponto ou outro, né? Isso aí acontece, porque ali no calor do debate, às vezes a gente acaba até desviando certos assuntos que seria bom explanar um pouco melhor. Então, assim, nesse molde que ele fez, eu parabenizo ele até melhor. Eu prefiro assim porque ele consegue fazer uma análise mais detalhada, né? E não deixa passar nada, aí é bom. É a mesma coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou tentar não deixar passar nada. Então, já fazendo o react ou vídeo resposta, que não é o caso meu aqui, né? A gente fica mais completo, vamos dizer assim. Então, o título do vídeo é React versus Bíblico e Caloso Reformado, desespero total. Ele está sendo irônico. Então, vamos ver o que ele falou aqui, vamos lá, vou começar. Vamos lá, vamos junto aí. Tá, desculpa. Tá, mudo aqui. Olha, tem uma boa. Bem, deu uma boa nos aparelhos aqui. Eu também vou começar a pedir dízimo aqui, Leonardo, no meu. Já falei hoje na live, é uma coisa séria agora, pedir dízimo. Eu quero meu dízimo, até porque eu não quero mais trabalhar, né? Eu quero viver de dízimo. Então, eu já falei para os meus inscritos aqui, já falei que eles que acompanham o meu canal, eu quero dízimo, que eu não quero mais trabalhar, quero só ficar no YouTube. Quero dízimo do meu grupo, dízimo, né? E é dízimo da renda, tá? Dízimo da renda, não é salário não, é renda, tá? Renda bruta. Tá? E se faz investimentos, eu também quero os 10% lá. Tá? Vamos ver aqui, né? O vídeo dele aqui, vamos lá. Bem-vindos aqui mais uma live. Ixi, cara, não tá dando problema. Opa, não, que tá com atraso. Tá, vamos ver se... Aí tá vendo que eu preciso cobrar dízimo aqui? Eu tenho que cobrar dízimo. Só tem que comprar dízimo. O jeito é pegar os 10%, a internet ficar ruim. Vou comprar uma internet de última geração
Eu acho que eu voltei agora. Tá vendo que eu tenho que cobrar dízimo? Depois eu vou editar, vou cortar o tempo que eu fiquei fora. Ajeitar aqui. Tá vendo? Eu tenho que cobrar dízimo. Eu tô falando, eu tenho que cobrar dízimo. Tem que, né? Vocês têm que me ajudar aí, meu cara. Tem que me ajudar. Vamos lá, vamos. Chega de brincadeira. Vamos aqui ver o vídeo do Leonardo aqui. Vamos lá. Demorou pra gente conseguir entrar no ar. Os irmãos que estiverem aí, por favor, me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, porque eu não sei. Teve uns problemas técnicos antes de começar aqui. Já, graças a Paz, que bom, toque o som, beleza. Irmã Nébia também, graças a Paz. Hoje aqui aqueceu de uma hora pra outra. Aqui, ó, o som tá bom, quase que não sai a live. Quase que não sai mesmo, eu cheguei agora, eu cheguei correndo pra conseguir fazer. Mas hoje vai ter um assunto muito legal aqui, tá? Que é um assunto, aliás, deixa eu só... Aqui, que foi, inclusive, o Rogério que me passou, que é um rapaz, deixa eu ver o nome dele aqui. O nome dele aqui eu acho que é Leão CCB, é isso, né, Rogério? Leão CCB, em que ele... Isso aí, somos nós, Agora é Leão a voz da verdade, tá? Mas pode me chamar de Leão CCB. O Rogério, se eu não me engano, eu tava numa live com ele, com o Michael, segunda pra terça. Tá? Madrugada aí. Acho que é Rogério Fé Genuína, se eu não me engano. Obrigado pela indicação aí, Rogério. Deus abençoe você também. E gravou um vídeo, que eu inclusive vou compartilhar aqui na tela com vocês, e nesse vídeo ele disse assim, rapaz, agora, ó, este versículo bíblico deixa todos os reformados desesperados, assustados, quer dizer, ele, num vídeo de 1 minuto, ele conseguiu destruir toda a teologia reformada que já está aí, ó. Um vídeo crítico, tá, obviamente, que em 1 minuto você não consegue refutar 500 anos de reforma de teologia reformada, perdão. Mas dá pra ver o caráter do vídeo, o vídeo crítico, né, que querendo ou não, né, a teologia, as igrejas reformadas como um todo, né, elas fazem vista grossa para certos assuntos. Então era esse o foco. Mas tudo bem, vamos lá, vamos analisar aqui. Vamos pensar aqui, quase 500 anos aí de teologia reformada, e ele destruiu tudo. Será que isso aconteceu? A gente vai ver exatamente nesse vídeo. Irmão Augusto, tudo bom? Como é que o irmão tá? Tudo em paz? Deixa eu já compartilhar aqui a tela com vocês, só para ver se o arquivo tá saindo bem aqui. Eu acho que tá, deixa eu ver, arquivo... É este daqui. Fazendo os... Exatamente esse daqui. Pronto. Tá tudo pronto. Apesar dessa correria lascada que foi hoje, vai dar certo. Deixa eu colocar assim. Vou colocar assim. Ó. Vou colocar a tela dividida desse jeito e vou fazer aqui em cima. Bom, vamos lá. Irmão Valério, graças a Deus começou agora. Sim, começou agora. Começou um pouquinho atrasado, começou agora. Irmão Ronaldo também. Tudo bem por aqui e por aí. Tudo em paz? Nossa, faz tempo, né? Queria fazer uma live com o irmão Ronaldo, mas nunca deu tempo de fazer. Então vamos lá. Sem para que a gente não... Sem mais delongas. Até porque hoje eu ainda tenho alguns outros compromissos para poder fazer. Então não vou fazer essa live por muito tempo. Vamos começar aqui. Esse daí é o rapaz, tá certo? O nome dele, se não me engano, é Leão CCB. Ele é um membro lá um frequentador ali da congregação cristã. E ele resolveu gravar esse vídeo na internet, um vídeo que ele disse que destruiu completamente a teologia reformada. Então eu queria que vocês ouvissem aqui. Vídeo crítico, dá pra ver. Vocês vão ver até o modo de falar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Que a gente fizéssemos aí alguns comentários sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Me digam aí se vocês estão ouvindo bem, tá? Esse vídeo, deixa eu colocar aqui agora. Fazendo os reformados ficarem apavorados com um único versículo. Vem comigo. Dá pra ver, né? Porque eles ficam apavorados, né? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Bom, como ele pediu aqui, vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia em 1 Pedro. Teria que ser no feminino aí, né? 1 Pedro, acho que esse é um erro que eu cometi. 1 Pedro, que é epístola, né? Tem que ser primeira, mas tudo bem. Capítulo 1, no versículo 15 de 1 Pedro, e a gente vai tratar em cima desse negócio. Eu já abri aqui para ele, mas ele quer abrir Ele quer mostrar que tem um aplicativo aí com todas as traduções bíblicas. Ele vai falar aqui agora. Então é ele, vamos lá. O Ronaldo tá falando que o som tá de boa, tá ótimo. Então beleza, então dá pra gente fazer a reação aí tranquilo sobre cima do vídeo dele. Bom, uma coisa aqui, tá? Se você é novo aqui, tá assistindo agora ou tá assistindo gravado, seja membro do canal também, ajude nossa mensagem a chegar a muito mais pessoas. Para os membros, a gente tem lá disponível os estudos bíblicos. Inclusive, a gente tem um estudo de... Interessante, estudos bíblicos. Guarde essa informação aí, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Tenho certeza que ele vai falar nisso. Eu tenho certeza que reformado... Estudo é tudo pro reformado, mas vamos ver. Tenho certeza, guarde isso daí. Tenho certeza que de alguma maneira ele vai enfiar estudo bíblico aí, se duvida? Tenho certeza. Não sei como é que ele vai fazer isso, né? Que eu já vi 1 Pedro. Mas vamos lá, vamos ver se eles conseguem se superar aí, né? Todos os versículos, é incrível, né? O versículo da Bíblia, eles enfiam estudo bíblico lá. Não que estudo bíblico seja ruim, é que é incrível como eles fazem uma exegese, vamos dizer assim, para enfiar estudo bíblico aí. Tenho certeza que de alguma maneira ele vai enfiar estudo bíblico aí, não sei como, mas vamos ver. 1 Pedro inteirinho. A carta de 1 Pedro eu fiz o estudo dela inteirinho. O último foi o livro de Atos dos Apóstolos, e eu não vejo a hora de retomar. Merchanzinho grátis, né? Também estou fazendo merchan aqui do seu estudo bíblico aí, tá?
retomar agora nossos estudos bíblicos aí. Eu não fiz isso ainda por falta de tempo, de organização aqui, mas eu pretendo fazer isso logo em breve, tá bom? Mas vocês conseguem lá assistir o 1 Pedro estudo completo. Mas vamos ver o que ele está dizendo aqui de 1 Pedro. Então, 1 Pedro. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme velho. Vem comigo. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, pois eu sou santo. Esse é o versículo que chama os salvos para a santificação. Então, essa daqui é a parte que ele está falando. Então, eu vou pegar aqui a 1 Pedro, do versículo, capítulo 1, versículo 13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Aliás, eu vou até colocar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui na tela esse outro arquivo também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar esta janela. Vamos ver se aparece aí para vocês. Pronto, tá aqui. Vai aparecer aqui. Ele tem um aplicativo com todas as traduções bíblicas. Para vocês, eu vou ficar trocando a tela. Deixa eu só tirar essa parte e dar um zoom aqui. Vocês vão ver o seguinte, deixa eu só ocultar essa outra parte também, porque vai ficar melhor. Ó. Vocês vão ver o seguinte aqui no versículo que ele falou. Ele começou a ler essa parte aqui, ó. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento, tá certo? Então ele vai pegar esse versículo aqui e ele vai tirar, não sei da onde, da cabeça dele, dizendo que os reformados são contra a santificação, tá certo? Essa vai que ele vai defender nesse curto vídeo aí. Mas vocês vão ver um negócio muito interessante, muito importante aqui, quando a gente começa a ler. O 1 Pedro ele começa no seguinte, aqui, no versículo 13, quando ele muda de assunto. Ele diz o seguinte, por isso, cingindo o vosso entendimento, tá certo? Então ele começa, antes de falar da santificação, ele fala do entendimento. Por que ele fala do entendimento? Por quê? Porque é a partir do momento em que nós compreendemos a palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, é que nós poderemos ser santos. Porque a santificação... Tá, Sagradas Escrituras, palavra de Deus, tá. Dá pra aceitar, mas já vai ter um problema exegético aí. Mas tudo bem. Dá pra aceitar, não, dá pra aceitar, vamos ver. Por enquanto ele tá bem. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Por enquanto ele tá bem. Ainda que... Vamos lá. Vamos deixar ele explanar, né? Que eu parei aqui. Vamos deixar ele explanar aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer a análise dele aqui. Por enquanto ele tá bem. A partir do momento em que nós compreendemos a palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, é que nós poderemos ser santos. Porque a santificação, o que é ser santo? É agir segundo a palavra de Deus. É você agir em todos os mandamentos, em tudo que Deus nos ensinou através da sua palavra. Então, tudo que tem lá, se nós somos praticantes daquilo tudo, nós somos santos nesse contexto, santos por obras, entendeu? Essa santificação por obras. Como a palavra de Deus é clara em dizer que ninguém é santo segundo as suas obras, por quê? Porque nós somos pecadores. A própria palavra de Deus diz isso. A gente não consegue cumprir todos aqueles mandamentos de Deus na sua totalidade. A gente simplesmente não consegue. Por quê? Por isso que nós temos que buscar a Deus, e Ele, através do seu Santo e Bom Espírito, nos habilita boas obras. Obviamente, nós somos incapazes. O que é interessante dos reformados é aquela velha estrutura reformada, eles só focam só no pecado. Como a gente é cristocêntrico, né, eles adoram usar, a gente foca em Cristo. Às vezes eles focam tanto no pecado que parece que Cristo não morreu por nós na cruz, né? Mas é aquela velha ladainha reformada, focar mais no pecado. Deixa eu só ver um negócio aqui, eu acho que tem um convidado, mas eu não mandei link pra ninguém. Deixa eu ver aqui. Só foi só um erro aqui de... Mas vamos lá. Aquela velha ladainha reformada, né? Foca tanto pecado. A gente tem que focar em Cristo. Você não tem condições. Realmente, nós não temos condições, né? Nossa carne, ela tende ao pecado, isso é verdade. Porém, nós buscamos a Cristo. Deus, através do seu Santo e Bom Espírito, nos habilita as boas obras. Então, a força em nós, nós não temos força para nada. Tá? A gente nunca vai conseguir produzir boas obras. Nunca. Tá? A gente nunca vai produzir boas obras. Mas Deus, através do seu Santo e Bom Espírito, nos habilita as boas obras. Por isso que a gente tem que buscar a Cristo. A gente tem que buscar viver Cristo por causa disso. Tá? Mas vamos lá, mas é sempre focando, nós não temos condições, somos pecaminosos, focam tanto no pecado que às vezes esquece que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Mas tudo bem. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí. Através da sua palavra. Então, tudo que tem lá, se nós somos praticantes daquilo tudo, nós somos santos nesse contexto, santos por obras, entendeu? Essa santificação por obras. Como a palavra de Deus é clara em dizer que ninguém é santo segundo as suas obras, por quê? Porque nós somos pecadores. A própria palavra de Deus diz isso. A gente não consegue cumprir todos aqueles mandamentos de Deus na sua totalidade. A gente simplesmente... Só para acrescentar, em nenhum momento diz que a gente pode ser santo. Isso é pelagianismo, tá? A pessoa, por si só, né, pode se santificar. Em nenhum momento eu falei disso. Estou fazendo uma crítica, né? Obviamente está escancarado isso, né? Através de um versículo eu mostro
que eu faço uma crítica, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Mas só para acrescentar isso, no momento do vídeo aí que ele pegou, e nem no meu canal eu digo que a pessoa por si só ela pode se santificar, tá? Só para acrescentar. A gente não consegue, por quê? Por conta da própria natureza humana, que faz com que isso seja impossível. Então nós somos santos, mas santificados por Cristo. A nossa santidade é uma santidade por imputação, não é uma santidade inerente a nós. Eu não sou santo porque não peco. Não, eu sou santo apesar de pecar porque eu fui santificado por Cristo Jesus. Essa é toda a tônica do Evangelho. Então, por isso que ele vai cingindo o vosso entendimento. É a primeira coisa que ele coloca. Ou seja, você primeiro precisa compreender, para depois você conseguir, por exemplo, ser santo, ou você saber pelo menos o que significa ser santo. E você vê que ele é uma pessoa que está numa denominação, no caso da CCB, que é contrária ao ensino bíblico. Então você já vê que é uma contradição em termos. Ele está querendo uma coisa, só que ele faz o oposto. Por quê? Porque a própria denominação a qual ele defende não defende que você cinja o seu entendimento, conforme aqui, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Aí sim, ó, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Ou seja, você cinge o seu entendimento. Aí sim, com base nisso, aí você é sóbrio e espera na graça. Aí ele vai continuar. Como filhos da obediência, tá vendo? A questão da santificação aqui tem a ver com obediência. Obediência ao quê? A palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, como você diferencia o que é santo do que não é santo? Isso já começa com um problema para ele mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. Não, começa com o problema para você. Como é que tu conseguiu enfiar estudo bíblico? Isso é uma baita de uma exegese. Como é que ele conseguiu enfiar tem entendimento aqui. Como é que ele conseguiu colocar ensino bíblico aqui? Quando a gente fala ensino bíblico, pessoal, a gente fala, bem, eu não sei, talvez ele tenha uma outra definição, mas quando a gente fala em ensino bíblico, a gente fala em um estudo sistematizado das Sagradas Escrituras, tá? Um estudo sistematizado, dividido em tópicos, tá? Em temas, né? Vamos estudar soteriologia, escatologia, vamos estudar, né, cristologia e tudo mais, se divide em tópicos, que não é errado, tá? É que não tem nada a ver com o que o versículo está dizendo, tá? Ele fez agora uma baita de uma exegese. O que é exegese? Exegese, né? É você colocar um significado no texto que não tem. Eu vou até colocar aqui de novo, foi as palavras deles aqui, a palavra dele aqui, né? Vamos lá. Vamos começar aqui do 9:30 aqui, olha só. Ele que está falando do ensino bíblico aí. Só porque ele viu a palavra entendimento, a gente já vai fazer análise aqui, vamos ver se a palavra, se realmente o contexto, inclusive eu vou até usar uma obra que eu tenho aqui para ver se vai sempre reafirmando, não estou falando contra o ensino bíblico, eu estou falando que o versículo em específico não diz sobre isso. Aí não é uma referência a estudo bíblico, é que ele está querendo colocar, né? Ele está fazendo uma exegese, ele está colocando um significado no texto que não existe. Tá? Ele colocou esse significado lá, eu vou enfiar. Tem a palavra de entendimento? Então está falando sobre estudo bíblico, né? E não tem nada a ver com isso. Né? Não que estudo bíblico não seja bom, eu mesmo estudo, tá? As Sagradas Escrituras. É que o texto não está falando sobre isso. Tá? Mas vamos ver o que ele está falando aqui. Está numa denominação, no caso da CCB, que é contrária ao ensino bíblico. Então você já vê que é uma contradição. Olha lá. Ele está falando que é uma contradição, né? Então tá, vamos fazer análise agora do texto, né? Ele está falando que aí faz uma referência a ensino bíblico. Então, só porque ele viu a palavra entendimento. Vamos voltar um pouquinho mais aqui, vamos começar aqui, olha. 8:11. É tudo para atacar a coligação que está no Brasil, né? Reformado é sempre as mesmas falas, né? Eles podiam atualizar um pouco, né? Tem um reformado, né, que é da Igreja Batista, agora não é mais, parece, né, que ele falou que precisa atualizar a Bíblia. É da Igreja Batista, reformado, hein? É da sua turma aí, ó, reformado. Ele falou que precisava atualizar a Bíblia, né? Ele é, além de herético, né? E era reformado da Igreja Batista. Acho que ele errou. Eu vou dizer que precisa atualizar a fala de vocês. Precisa atualizar a fala, não a Bíblia. A Bíblia ela é perfeita, você não precisa atualizar nada lá, tá? Você precisa atualizar a fala de vocês, né? Porque sempre é a mesma coisa. Aí fica fácil até para mim, facilita o meu serviço, né? Através da sua palavra. Então tudo que tem lá, se nós somos praticantes daquilo tudo, nós somos santos nesse contexto, santos por obras, entendeu? Essa santificação por obras. Como a palavra de Deus é clara em dizer que ninguém é santo segundo as suas obras, por quê? Porque nós somos pecadores, a própria palavra de Deus diz isso, a gente não consegue cumprir todos aqueles mandamentos de Deus na sua totalidade, a gente simplesmente não consegue, por quê? Por conta da própria natureza humana, que faz com que isso seja impossível. Então nós somos santos, mas santificados por Cristo. A nossa santidade é uma santidade por imputação, não é uma santidade inerente a nós. Eu não sou santo porque não peco. Não, eu sou santo apesar de pecar porque eu fui santificado por Cristo Jesus. Essa é toda a
tônica do evangelho. Então, por isso que ele vai cingindo o vosso entendimento. É a primeira coisa que ele coloca. Ou seja, você primeiro precisa compreender, para depois você conseguir, por exemplo, ser santo, ou você saber pelo menos o que significa ser santo. E você vê que ele é uma pessoa que está numa denominação, no caso da CCB, que é contrária ao ensino bíblico. Então você já vê que é uma contradição em termos. Ele está querendo uma coisa, só que ele faz o oposto. Por quê? Porque a própria denominação a qual ele defende não defende que você cinja o seu entendimento, conforme aqui, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Aí sim, ó, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação. Então, vamos lá, ele fez uma exegese aqui. Muita coisa ele falou tá certa, tá? Não vou dizer que não. E, inclusive, eu já tinha falado antes de ele citar isso, né? Que é o Espírito Santo que nos habilita, tá? Realmente é o Espírito Santo que nos habilita as boas obras. Eu já tinha falado isso, então é só vocês compararem com o que eu acabei de falar, com o que ele acabou de falar. Tá correto. O problema é aqui, ó. Vamos lá, o problema tá aqui, ó. Cingindo o vosso entendimento. Ele tá falando que isso daí é ensino bíblico, né? Aí ele faz uma crítica congregacional, ele tá numa denominação que é contra o ensino bíblico, tá? Aquele velho ataque velado da congregação do Santo Brasil. Primeiro, vamos fazer a exegese, tá? Do versículo, vou fazer certinho aqui. Vamos lá, vamos começar. Então, ele já erra já aquela pérola, né? É aquilo que eu falei lá no início. Vamos ver como é que ele vai enfiar ensino bíblico a ele. Conseguiu, ele achou palavrinha entendimento. Então, olha só, entendimento tá falando sobre ensino bíblico, ou seja, o estudo sistematizado das Sagradas Escrituras. Eu acho difícil, né? Até pelo contexto, são várias coisas que a gente. Pedro está falando sobre isso, né? Mas tudo bem. Vamos ver se a palavra entendimento remete, né, ao ensino bíblico que ele está dizendo aí. Vamos lá, vou colocar aqui o slide e vamos ver aqui, só um minuto. Então, pessoal, vamos aqui pro texto dele, né? Esse aqui é o texto dele. Tá ok? Primeira epístola de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 13. Eu não sou versado em grego, tá? Então minha pronúncia vai ser péssima. É mais um grego instrumental, tá bom? Mas assim, desculpa acabar com o seu sonho reformado, tá, ô Leonardo? Nada a ver esse negócio de estudo bíblico nesse versículo aqui. Você pode mostrar outro para me ver se tem a ver, tá? Primeiro, o contexto mais amplo. É impossível Pedro estar falando sobre o Novo Testamento, né? Por uma razão lógica, né? O Novo Testamento está sendo produzido, né? Pedro está produzindo essa carta aqui, então ele está em produção, ele não vai se referir, né, às Sagradas Escrituras, né? Quando você vê ele falando Escritura do Novo Testamento, eles estão falando sobre o que nós conhecemos como Antigo Testamento, tá? Não há referência ao Novo Testamento como nós conhecemos. O Novo Testamento não faz referência a ele mesmo. O que acontece é fazer referência à carta, que nem Pedro mesmo, citando já o exemplo de Pedro, ele faz referência à carta do apóstolo, às cartas do apóstolo Paulo, né, que ele fala que é de difícil entendimento e tudo mais. Ele faz referência às cartas de Paulo, tá? Mas o Novo Testamento, como nós conhecemos, não há, né, nenhum apóstolo faz referência ao Novo Testamento, nenhum, tá? Eles vão fazer referência aos evangelhos, isso sim, temos referência ao evangelho, tá? Mas ao Novo Testamento como um todo, não há essa referência, tá? Há sim a referência à Escritura. O que é Escritura? É o Antigo Testamento. Eles vão falar isso, quando você ver no Testamento falando Escritura, está se referindo ao Antigo Testamento, não ao Novo, tá? Mas tudo bem. Ok? Então, não há sentido lógico. Por aí, a gente já refuta essa ideia de estudo sistemático, né? Um estudo bíblico do Novo Testamento. Ele não pode estar falando sobre um estudo do Novo Testamento, uma vez que o Novo Testamento está em produção. Então aqui já te refuta. Mas vamos continuar aqui, né, para ficar mais claro isso. Tá bom? Eu não sou versado em grego, vocês me ajudam, mas tudo está nessa perícope aqui, né? Não, perícope não, perdão. Falei errado aqui, não é pericope não, tá? Tudo tá nessas palavras aqui, tá? Perdão aí ter usado o termo incorreto, tá? Dio anazosameno, tas, osfias, tens, dianoias, tá? Aqui, essa palavra aqui, ó, dianoias. Aqui, ó, essa palavra aqui, que é traduzida com entendimento, tá? Então, portanto, cingido, né? Os vossos lombos, os fias, ele é traduzido como os vossos
os vossos lombos, né, de entendimento, aqui é traduzido como entendimento, tá? Dianoias, tá? Essa palavra especificamente, perdoa se eu errei a pronúncia, tá? Os professores de grego vão me matar falando isso, mas vamos nos atender a essa palavra especificamente, tá? Para a gente analisar, a gente não pode fazer uma tradução literal, tá? A gente não pode, o dicionário aqui vai nos ajudar, mas a gente tem que entender o contexto para saber quais daqueles significados que o dicionário vai nos colocar é que mais se encaixa na tradução dessa palavra, tá? O contexto um pouco mais amplo, vamos para o contexto um pouco mais amplo aqui, tá? No contexto da carta de Pedro, ele exorta os cristãos a terem uma mente disciplinada e focada na esperança da graça de Cristo. Ele não está falando sobre estudo bíblico, tá? Sobre ensino sistemático, né? Quando a gente fala ensino das Sagradas Escrituras, né, ensino propriamente dito, a gente pensa em um estudo sistemático. Não é isso que está falando aqui a carta de Pedro, tá? Então ele está falando nessa mente focada na esperança da graça de Cristo. Então o que Pedro quis dizer? Prontidão mental, né? Então, assim como alguém cinge os lombos para preparar para correr, para lutar, os cristãos devem preparar suas mentes para enfrentar os desafios espirituais, tá? Vigilância e tudo mais, serem sóbrios, esperarem a graça, focarem na verdade de Deus, tá? Está ligado à revelação de Cristo. Tudo isso é o que o contexto diz. Agora vamos para a questão mais da palavra em si, entendimento que ele traduziu ali, né? Como o estudo bíblico ali, sabe lá Deus como é que, de onde é que ele tirou isso. É aquilo que eu falo, reformado tenta pregar salvação pelos estudos. Isso daí é um exemplo, tá? Até uma prova, eu vou guardar isso daqui, que reformado tenta enfiar estudo onde não tem. Lembrando que a gente não é contra o estudo, eu tô fazendo um estudo aqui, tá? O que a gente é contra é fazer uma exegese da maneira que ele tá falando aí, tá? Então vamos lá. Dianoias, que significa isso daqui, né? Mente, entendimento, pensamento, intenção, né? Ok, isso daqui é do Strong, tá? Eu não coloquei aqui, mas do Strong, se ele quiser consultar, tá lá, tá no Strong, esqueci de colocar aqui, me perdoa, tá? Então, ela tem esse significado de mente, entendimento, pensamento, intenção, tá? Não está falando num estudo da Sagrada Escritura como ele está colocando. Então ele fez uma baita de uma exegese. Não tem nada desse significado aí de estudo. A gente está vendo aqui agora, tá? Coloquei aqui até no grego para vocês, tá bom? Então me desculpe, meu caro, você vai ter que rever aí o seu estudo aí que você fez aí, que você já enfiou um sentido que o texto não permite, tá? A gente tem que estar preso ao contexto. Tá? A gente não pode inserir, tá? Então ali para finalizar ali, né? Ele está querendo usar uma figura o Pedro ali, né? No contexto do versículo, ele usa uma figura de linguagem, né? Que nem ali os fias, né? Que é os lombos, cintura, né? Para expressar ali preparação, prontidão mental. Aí entra, né? Essa palavra dianoias aqui, né? Nesse significado, tá? De mente, preparar pro evangelho da graça, ok? Eles adoram falar isso, né? Esperança de Cristo. É nesse sentido, não tem nada a ver com estudo bíblico aí. Desculpa destruir seu sonho reformado, meu caro. Então é incrível, né, pessoal, como eles... Por isso que eu faço, reformado prega a salvação por estudo. Eles tentam enfiar estudo onde não tem. Viu? Na exegese do texto, que não tem, até no contexto ali, tem nada a ver com o ensino sistemático ou estudo das Sagradas Escrituras. Tá? Vamos ver aqui, vamos continuar aqui o vídeo dele. Revelação de Cristo Jesus. Ou seja, você cinge o seu entendimento. Aí sim, com base nisso, aí você é sóbrio e espera na graça. Aí ele vai continuar, como filhos da obediência, tá vendo? A questão da santificação aqui tem a ver com obediência. Obediência ao quê? A palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, como você diferencia o que é santo do que não é santo? Isso já... Ele não tá falando, você colocar em prática, tá? Aquilo que você está escutando. No caso ali, né, a palavra está sendo redigida em uma carta. Você colocar em prática aquilo que ele está colocando. Ele não está falando sobre estudo. Eu já mostrei aqui que isso não tem nada a ver com estudo. Isso é uma
exegese sua, não tem nada a ver. Ele está redigindo uma carta, está falando para o povo pôr em prática. É isso, tá? Aquilo que ele está colocando. Não está falando sobre estudo sistemático, tá? Você vê. Vai, vamos continuar aqui. Já começa com um problema para ele mesmo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, quer ver? E aí, irmão Vinícius, graças e paz, tudo bom? Como é que tá? Léo, tem problema ser teísta aberto e pelagiano? Pô, problema 100%. Teísmo aberto é uma heresia e pelagianismo é outra heresia, tá certo? Então, teísmo aberto, para quem não sabe, teísmo aberto ele defende que... Calvinismo também é heresia, tá? É que ele vai explicar aí teísmo aberto pelagiano, não tem nada a ver com nós aqui. Só vou acrescentar, além desses dois serem heresia, calvinismo também é, tá bom? Mas aí é outra história. Deus, ele sabe as possibilidades de futuro, mas ele não sabe o que acontecerá no futuro de maneira concreta. Por quê? Porque como dentro do teísmo aberto o homem tem uma liberdade completamente libertária, então esta pessoa, ela tem capacidade de decidir, ou seja, ele tem um livre-arbítrio pleno, livre-arbítrio tal que faz com que Deus conheça as possibilidades da sua decisão, mas ele não sabe exatamente qual será a sua decisão. Então, quer dizer, é um Deus que não é onisciente, isso daí ataca completamente a onisciência de Deus. Teísmo aberto é uma heresia, tá certo? Qualquer um que defenda esse tipo de coisa é herege. Biblicamente isso daí não tem base. E o pelagianismo, ele defende que o homem não foi afetado pelo pecado original. Você tem o pelagianismo, que defende que o homem não foi afetado pelo pecado original. Então ele tem condições, por si só, de chegar a Deus, condição plena, e tem um semi-pelagianismo, que muitas das vezes o pessoal confunde com o arminianismo, que é o cara que diz assim, não, Deus, o homem foi afetado pelo pecado, sim, só que ainda assim ele tem condição de chegar a Deus, ou seja, de ir até Deus sem auxílio da graça. Sendo assim, isso é um semi-pelagiano. Ele vai dizer que foi afetado, mas não foi afetado tanto assim. Ele tá certo aí. Agora eu lembrei dele, ele fez um debate com o Josafá Agra, que eu comentei. No caso, eu comentei mais a fala do Josafá Agra, não foi a dele. Lembrei dele. Já fiz um vídeo que está relacionado a ele, mas é que eu analisei mais a fala do Josafá Agra. Foi mais a fala do Josafá Agra, não foi a dele. Agora eu lembrei. Também já fiz esse vídeo aí, agora que eu lembrei. Assim, é igual disse o Marçola uma vez, a pessoa é meio morto, né? Como ele tem lá, ele mantém o olho aberto e o outro fechado, o olho aberto ele consegue enxergar e ele consegue ir até Deus. Então essa que é a ideia, entendeu? Então ambos são heresias, tá certo? Aí você coloca aí se você entender. Peraí, ele falou do Marçola que a gente tem que consertar. É herege. Biblicamente isso daí não tem base. E o pelagianismo, ele defende que o homem não foi afetado pelo pecado original. Você tem o pelagianismo, que defende que o homem não foi afetado pelo pecado original. Então ele tem condições, por si só, de chegar a Deus, condição plena. E tem um semi-pelagianismo, que muitas das vezes o pessoal confunde com o arminianismo, que é o cara que diz assim, não, Deus, o homem foi afetado pelo pecado, sim. Só que, ainda assim, ele tem condição de chegar a Deus, ou seja, de ir até Deus sem auxílio da graça. Sendo assim, isso é um semi-pelagiano. Ele vai dizer que foi afetado, mas não foi afetado tanto assim. É igual disse o Marçola uma vez, a pessoa é meio morto, né? Como ele tem lá, ele mantém o olho aberto e o outro fechado, o olho aberto ele consegue enxergar e ele consegue ir até Deus. Então essa que é a ideia, entendeu? Então ambos são... Então você está dizendo que o Marçola disse isso. É aquilo, né? Pega a frase das pessoas. Qual que palavra ele disse isso? Eu teria que analisar, né? Aí já é um erro de... Aí você coloca aí se você entender. Erro intelectual. Vou colocar um erro intelectual da parte dele. Nem vou usar a palavra que eu deveria usar, tá? Mas é um erro intelectual da parte dele. Por quê? Uma palavra tem que, no mínimo, 30 minutos aí, no mínimo. Dá mais um culto lá e normalmente não passa disso mesmo, né? Aí ele tá falando também o morto. Em que sentido ele falou? Qual que é o contexto, né? Você estuda, né? Você tem ensino bíblico, tem uma regra da hermenêutica que diz assim: texto fora de contexto vira pretexto. E a gente pode, sim, usar nessa sua fala essa aplicação. Por quê? São 30 minutos de uma palavra. E você tirou uma parte que ele falou. Texto fora de contexto vira pretexto. Então você está usando isso aí como pretexto. Acho que você devia aplicar um pouco mais do que eu acredito que você ensina isso. Acho que você ensina isso. Você é professor, tem faz cursos aí para quem é membro. Então você deve saber disso. Então, acho que você deveria citar aí qual palavra ele disse isso. Porque não dá nem para... eu não consigo nem fazer o comentário porque eu não sei o que o Marçola falou. Não sei se ele errou ou eu não sei se quem errou foi o Leonardo. A gente não sabe, né? Então é um erro intelectual da parte dele, né? Ele quer atacar a congregação, né? Esse é o objetivo principal. Então a gente nunca vai saber, porque eu não sei que palavra foi que o irmão Cláudio Marçola falou isso, né? Então, né? Entendeu? Se você quer algum comentário a mais que eu faço, tá bom? Cingir está no sentido de estar envolto, exatamente, é isso daí. Então, quando a gente cinge,
O que é cingir-se? Era vestir-se. Aliás, deixa eu pegar aqui se eu pego alguma outra tradução. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Eu tô na ARA, tá? Tá na tradução ARA, Almeida Revista e atualizada. Eu vou pegar, por exemplo, Almeida Corrigida, fiel aqui, ó. 1 Pedro 3:1, 14, que versículo eu tô ali? É 1:13, né? Então vamos pegar aqui, 1:13. Como é que tá? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, deixa eu pegar, por exemplo, na NVI. Vai estar dizendo o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Você vê, é uma tradução diferente. Esse cingir-se é vestir-se, é estar envolto. Quando você cingia os seus lombos, é porque você colocava sobre si uma capa e estava pronto, né? Então essa que é a ideia de cingir-se. Vamos ver se é isso que ele vai defender aqui? Vamos continuar vendo o vídeo do rapazinho aqui para ver se é isso que ele vai defender. Então, teoricamente, se ele está usando... Até aqui, nada do problema do cingir-se aí. Uma coisinha ou outra que poderia acrescentar, mas como não está errado, a gente não vai comentar. Ele só errou que ele enfiou estudo bíblico ali onde não tinha, né? Vamos ver agora aqui que ele vai fazer análise em cima da minha querida fala. Vamos ver. Desse texto, ele vai ter que defender estudo bíblico e vai ter que defender o oposto que a denominação dele defende. Vamos ver se aí... Não preciso defender estudo bíblico porque no verso não diz isso. Você enfiou esse sentido lá. Você meio que colocou um sentido lá. Você fez uma exegese, tá? Uma exegese, tá? E não tem estudo bíblico ali. Você vê, olha, toda uma argumentação é que nem uma casa. Uma casa, o alicerce dela é falho, a casa toda tende a cair, né? Então, toda uma argumentação baseada em uma interpretação, uma exegese totalmente errada, né? Uma exegese que ele fez exegese, ele não fez exegese, ele fez exegese, tá? Então, toda uma interpretação equivocada. E com base nessa interpretação equivocada, ele está desenvolvendo o raciocínio. Então, quer dizer, é um efeito dominó aqui, né? Um erro está levando a outro. Então, ele quer que agora, nas minhas palavras, tenha estudo bíblico. Aí não tem e fala, tá vendo? Ele está errado. Por quê? Ele começou, você vê, isso aí é típico de quem gosta de distribuir falácias na internet, tá? É típico de quem distribui aí falácias na internet, né? Faz uma interpretação errada e fala assim, ó, se ele não citar isso, tá errado. Então aí ele vai começar a falar, ó, tá errado aqui, tá errado ali, tá errado ali. Mas o que estava errado de fato? A interpretação dele. Então todo um desenvolvimento de um raciocínio, né, é efeito dominó. Agora ele vai usar isso para me atacar, como se eu tivesse errado. Então vamos lá. É isso mesmo? Vamos lá. Em santificação, não dá pra beber cachaça, separar à vontade, fazer um monte de coisa. Tá Aí vendo, reformamos também santos. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, pois eu sou santo. Perfeito. Ele falou, ele leu o texto. Agora ele vai explicar o que é a santidade na visão dele. Vamos lá. Esse que chama os salvos para a santificação. Então falou em santificação, não dá pra beber cachaça, separar à vontade, fazer um monte de coisa. Aí reformado sai correndo. Aí, tá vendo? Aí ele vai dizer assim, tá vendo? Olha aqui, esse versículo chama pra santificação. Então, santificação não dá pra beber cachaça, não dá pra separar à vontade e fazer um monte de coisa. Aí ele falou, nisso o reformado sai correndo. Eu quero saber qual reformado que ele tá falando. Porque se você pegar, por exemplo, testemunhos ali, ou pregações, por exemplo, do Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, pegar do Augusto Nicodemos, o que se fala de pecado e santificação, eu nunca vi falando dentro da instituição desse rapazinho aí. Nunca vi, entendeu? Por quê? Porque a ideia, por exemplo, ele pega Nunca ouviu? Então acho que você nunca participou da congregação que está no Brasil. Acho que você não é um membro. A gente fala só em santificação, né? Várias palavras de santificação. Buscai a santificação. Por que a gente tem que buscar? Porque a escolha, né? Você tem que buscar. Você por si só tem possibilidade de fazer isso? Não. Por isso que a gente tem que buscar. Eu não tenho. Eu assumo a minha inferioridade. Eu assumo que eu não tenho capacidade. Por isso que a gente tem que buscar. Por isso que a gente tem que no culto glorificar a Deus para que Ele nos revista do seu Espírito Santo. E é Ele, esse Espírito Santo, nos revestindo do seu poder, da sua glória, tem a capacidade de nos habilitar a boas obras. É o Espírito Santo que faz tudo. um negócio assim, beber cachaça, a ideia dele é beber bebida forte. Então, quer dizer, um santo não bebe bebida forte. Qual que é o versículo bíblico que diz isso? A Bíblia, ela é contra a embriaguez, mas não existe versículo bíblico nenhum que lhe proíba de beber alguma coisa. Aqui lá vem, começa o anacronismo. Quer ver que ele já cometeu anacronismo aqui. Vamos lá. A reformada adora cometer erros e anacronismo, né? Quando vai falar sobre Bíblia. Vamos lá. Desde que você não se embriague, aí tem pessoas que, aliás, eu estava até conversando com uma pessoa que disse assim, rapaz, mas sei lá, eu não consigo, quando, sei lá, eu vou tomar um copo de vinho, eu já viro logo a garrafa toda, eu viro 2 garrafas, eu falei, então, porque isso daí é um ponto
ponto fraco seu, né? É um pecado seu. Então, se você tem essa fraqueza, você deve fazer o quê? Se abster, entendeu? Agora, não que, sei lá, quem toma seu copo de vinho lá, a pessoa está em pecado, até porque na denominação desse rapaz, a ceia é celebrada com vinho. Se beber vinho fosse pecado, eles pecam toda a ceia. Então você vê que a ideia... O que tem a ver Santa Ceia? Primeiro que a gente nem... eu às vezes desconfio desses CCB, se eles realmente iam na CCB. Acho que é aquelas pessoas que iam de vez em quando. Eram pessoas assim que iam de vez em quando assim na igreja, porque todo mundo sabe da Santa Ceia, a gente bebe, acho que copinho, né? Agora é copinho, agora fica mais fácil a gente até verificar isso. É um copinho, aqueles copinhos de café, os irmãos nem enchem nem a metade daquilo ali, só pra você ver, né? Então pra usar isso daí, é muita falácia de usar a questão da Santa Ceia. Mas vamos lá, ele cometeu o erro chamado anacronismo, né? Bem, eu posso partir do pressuposto, então não preciso mostrar biblicamente, né, que a Bíblia... Então, eu vou concordar com ele nesse sentido, que realmente a Bíblia não é contra o consumo, né, é contra o exagero. Ok. Então, não preciso mostrar isso biblicamente, né? Então, tá bom. Então, não vou mostrar, né? A Bíblia é contra o excesso. Então, ele concorda comigo nisso. Então, estamos entendidos, né? Qualquer coisa, se ele quiser, eu mostro na Bíblia que a Bíblia é contra o excesso. Mas eu acho que estamos entendendo nesse ponto, até porque ele falou isso. Então, eu não vou precisar mostrar biblicamente aqui. Então, eu vou ter que só dar uma aula de história para ele, porque ele não entende de história. Reformado normalmente não entende de história. Então, vamos lá. Não sei se é o caso dele, né? Que ele mostrou. Eu acredito que ele estuda história, né? Mas é que essa fala dele mostra um desconhecimento de história, principalmente sobre a questão de bebida alcoólica, tá? Vamos lá. Mas ele concorda comigo que bebida alcoólica, Deus é contra o exagero, né? Então vamos lá, somente contra as bebidas atuais, eu vou provar isso. Por quê? Se a gente fazer um estudo, inclusive tem um vídeo, acho que eu vou até sugerir para vocês, que fala sobre o vinho da época de Jesus, tá? O vinho da época de Jesus não tinha nem metade do teor alcoólico que nós temos hoje. E aqui eu vou explicar, talvez, se ele quiser, eu posso provar, tá? Posso provar para ele depois. Então, vou sugerir um canal aí que fala sobre vinho. Que assim, mas isso aqui acho que é meio lógico também. Vocês vão concordar comigo. Nós não tínhamos os processos industriais que nós temos hoje, tá? Nós não tínhamos o processo industrial hoje. Então, hoje, o nível de fermentação alcoólica que você consegue, né, fazer é muito maior. A pureza é muito maior. Então, vamos supor, naquela época, até você se embriagar, você bebia vários copos, né? Só pra você ver, eles colocavam até pimenta, né? Teve uma época, acho que na época medieval, que eles colocavam até pimenta na época de preparar um vinho, tá? Então, quer dizer assim, era muito rudimentar a prática de vinho, tá? Era um vinho com gosto totalmente diferente do gosto atual, e o teor alcoólico dele era muito menor do que a época atual, tá? Então, você comparar o vinho atual com o vinho daquela época é um erro anacrônico terrível que ele está cometendo, tá? O teor alcoólico hoje, a pureza, né? Ele acabou de falar aí, tem outra coisa, a Bíblia fala só do vinho, por quê? Haviam poucos tipos de bebidas alcoólicas na época. O vinho era o principal, obviamente, né? O que mais se escuta que se vê nas Sagradas Escrituras é o vinho. Havia outras também, acho que um tipo de cerveja, não é uma cerveja que nem a gente conhece hoje, mas parece que havia um tipo de cerveja também, não sei se é citado na Sagrada Escritura, mas também havia um tipo de cerveja que, né, não é igual a de hoje, parece que havia isso. Então, quer dizer assim, havia poucos tipos de bebidas naquela época, né? O vinho era o principal e uma outra bebida que poderia surgir. É o contrário de hoje, né? Hoje você tem 300 tipos de bebida, né? Tem saquê, tem vodka, tem 300 coisas, com nível alcoólico muito maior, né? Do que o vinho da época de Jesus. Até o vinho atual, tá? Um nível alcoólico muito maior do que o vinho atual. Só para vocês verem essa questão de teor alcoólico, a cerveja atual tem um nível, se não igual, até maior do que o vinho da época de Jesus. Então, se não é igual, até maior. Eu acredito que seja maior, tá? Então, quer dizer, olha só para vocês verem, a cervejinha lá que vocês vinham tinha um nível
alcoólico igual ou maior do que da época de Jesus. Então, pra você ver, hoje quando a pessoa ficar bêbada, não é um copo só, né? Algumas até com copo a pessoa já fica bêbada, né? Devido ao nível alcoólico. Mas outras, a partir do segundo copo, até cerveja, você já começa a beber em excesso. Então, meu cara, né? E assim, eu não sei, eu já tive pessoas, a família, infelizmente, que tinham problemas com álcool. Ninguém nunca para no primeiro copo. Ah, eu vou beber só meio copo aqui. Ai, ai. É isso que eu acho reformado. Não, eu acho que na cabeça dos reformados, né, a pessoa vai beber uma vodka lá. Eu vou beber. Ah, como a vodka tem alto, ó, a pessoa vai fazer isso, ó. A cabeça do reformado. Eu vou beber uma vodka, como ela tem um alto teor alcoólico, eu vou beber só acho que algumas gotas dela, só uns mililitros aqui. Aí, ponto. Aí a pessoa vira, ponto. Acabou, não vou mais beber. É assim que a pessoa faz, né? Na cabeça do reformado, é assim que a pessoa vai fazer. Vai colocar umas gotinhas lá, pronto, eu só volto a beber amanhã. Eu acho que assim, ele nunca deve ter pessoas na família que teve problemas com bebidas alcoólicas. Eu tive. Eles nunca param no segundo copo, nunca param. É até fácil você ver no YouTube os alcoólicos anônimos, os que bebem aí, eles começaram com o quê? Bebendo socialmente, né? A pessoa que teve problemas com álcool começaram a beber socialmente. Na maior parte das vezes, isso aí você pode ver, tá no YouTube aí, né? Na maior parte das vezes, nunca para no primeiro copo, quando você vai beber socialmente. Então, assim, você tem bebidas hoje que são com nível alcoólico muito maior do que da época de Jesus, até cerveja, posso dizer que se não era igual, até maior que o nível alcoólico do vinho da época de Jesus, e as pessoas nunca param no primeiro copo, nunca param, não fica essa daí, toma um copo, né? Ninguém nunca para no primeiro copo. Vai contar essa daí é conversa pra boi dormir, tá? Vou beber só alguns mililitros, porque essa daqui tem o teor alcoólico. Primeiro que a pessoa quando vai comprar nem vê o teor alcoólico, né? Então parece que essas pessoas, elas nunca viram isso. Eu vi, porque infelizmente eu tive na minha família pessoas com problema alcoólico, tá? Meu avô, infelizmente, que morreu inclusive de cirrose, a gente tentou até o último momento, que era meio fechado, cabeça dura, né? Ele comprava cervejas mesmo, ele não bebia uma garrafinha, não, era várias, tá? Era várias. Então, quer dizer, e isso até é uma estratégia das indústrias, eles fazem o sabor para que a pessoa não pare na primeira, até porque, né, você vai produzir uma coisa só para a pessoa beber umas gotas, que lucro eles vão ter? Então, é das fábricas hoje, isso é até uma ideia do capitalismo, a pessoa consumir cada vez mais. Que nem vou dar o exemplo dos carros, porque todo dia sai um carro novo, mas por que eles fazem isso? Para você comprar cada vez mais. É da tônica do capitalismo a pessoa consumir cada vez mais. Então, quando você faz uma bebida, hoje, não é para a pessoa só beber só um golezinho. Ela vai querer, é para a pessoa beber cada vez mais. Então, nos ingredientes das bebidas alcoólicas, da cerveja hoje, a pessoa consumir cada vez mais, quando consumir cada vez mais, né? Toda essa análise, esse rapaz aí deveria fazer, mas ele não faz isso, né? Esse rapaz não, perdão, senhor. Se eu chamei de rapaz você antes, me perdoe, senhor. Tá? Ele deveria fazer, né? Então, hoje, as bebidas alcoólicas são totalmente nocivas ao cristão, tá? Porque a chance de você se embebedar é, assim, beirando aos 5%, se comparado ao da época de Jesus. E já na época de Jesus, olha só, com um teor alcoólico bem menor do que as bebidas atuais, já se falava em bebidas em excesso. E há essa condenação. Mas se esses reformadores eles não fazem isso, não. Né? Aí tá aí a crítica do vídeo que eu faço. Ele acabou de confirmar, esse reformado, esse é um vídeo que confirma a crítica que eu faço. Eles não, mas está liberado, você pode beber, mas não pode ter excesso. Né? Eles não fazem essa análise que eu acabei de fazer com vocês aqui. Olha só quanto tempo estou fazendo e a gente deveria fazer. Né? A pessoa que começar a beber desde a cerveja ou qualquer uma, ele nunca vai parar na primeira. Ele nunca vai. Não vai. Tá? E um copo só, dependendo do organismo da pessoa, a pessoa já pode começar a se embebedar. Tá? Ela tem pessoas que têm tendência natural, tá? De, a partir do primeiro copo, já que ter a tendência a ficar bêbado. Só para você ver. A questão, ele até citou isso daí. Então, pela própria Sagrada Escritura dizendo
que você beber em excesso, e ele está falando isso, eu não preciso mostrar, ótimo, que ele já concorda comigo nisso, então você já desconsidera todas as bebidas atuais. Todo vídeo que alguém vai fazer, até porque não é saudável, um vinho na época de um vinho igual da época de Jesus, eu duvido que alguém vá fazer isso. Então, por A mais B, a gente já sabe que as bebidas alcoólicas hoje não são boas, né? Mas você acha que os reformados vão fazer isso? Não, eles vendem, não, você pode beber, olha só a análise que eu fiz. Você acha que eles fazem essa análise aí? Não. Né? Você acha que eles fazem essa análise? Não faz. Não fazem essa análise, não fazem. Eles só liberam, não pode beber, vai lá, bebe sua cachaça, bebe um molezinho, tá bom. A pessoa, com certeza, o membro da igreja reformada, né, vai chegar lá, vai beber só a cachaça, teu alto teor alcoólico, vou beber só uns mililitros aqui, pronto. Só vou beber daqui a 3, 4 dias, é isso que ela vai fazer, né? Vai demorar quase um ano para beber uma garrafa. Eu duvido que não aconteça isso, né? É piada, né? Chega a ser cômico essa argumentação dele. Quando ele compara com a Santa Ceia, é mais cômico ainda, né? Que ali, né, a gente está um sacramento que a gente está lembrando, né, da morte de Jesus Cristo, e primeiro, a quantidade é ínfima, né, o teor alcoólico desse vinho não é nada comparado com as bebidas alcoólicas que nós temos aí, mas vamos lá, mas é vinho, vamos lá. E a quantidade que é despejada naquele copinho, se fosse o copinho inteiro, já seria pouca. Mas é menos do que o copinho. Quem já foi numa Santa Ceia, eu acho que ele não foi. Ele não deve ter ido em Santa Ceia, tá? Ele não deve ter ido. Me disseram que acho que ele era diácono. É incrível ouvir essa palavra de um diácono, né? Ainda mais ele que foi um diácono, né? Mas tudo bem. Eles dizem que ele foi um diácono, eu não sei. Mas ver esse argumento oriundo de um diácono é pior ainda. É pior ainda, é um erro mais crasso ainda. Se ele foi diácono, como diz, eu não sei. É que eu falei, eu sei pouco dele. É pior ainda. Né? É muito pequeno. Então, me desculpe, meu caro. Que péssima argumentação sua, né? Mas é aquilo, a gente tem que justificar a bebida alcoólica para o povo beber e a gente trazer isso para a nossa religião. Né? Para a nossa igreja reformada aqui, né? Vamos liberar a cachaça à vontade. A ideia dele é aquela ideia de farisaica da coisa, entendeu? Não tem nada a ver com o estudo bíblico. Ele vai dizer, sei lá... Sim. Se for ver bem, quem tá mais fazendo estudo bíblico aqui sou eu, né? Porque eu fiz realmente estudo bíblico. Primeiro, eu vi história, eu acabei de fazer uma análise histórica que você não fez, você desconsiderou. Eu fiz a exegese correta do verso que você não fez. Você fez uma exegese. Então, eu não sei quem tá sendo farisaico aqui. Acho que eu vou deixar para quem assistir esse vídeo aqui, quem decide quem que tá sendo farisaico aqui. Não pode cortar cabelo, uma outra invenção da denominação dele. O homem não pode usar short. Aí são outros 500, né, meu cara? Tá vendo? Você pode usar short, né? Vai lá usar short. As mulheres hoje, você sai na rua, as mulheres usam shorts bem educados, né? Eu queria saber em que mundo os reformados vivem, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui rapidinho. Peraí, só um minuto. Eu vou mostrar porque ele falou que não pode usar shorts. Eu vou usar uma igreja reformada aqui. Vamos dar um exemplo de uma igreja reformada aqui, rapidinho. Então vamos lá. Ele diz que não tem base bíblica, isso que a congregação faz, né? Quer ver? Eu vou colocar de novo aqui antes de ver o verso bíblico. Vamos reprisar o que ele falou, né? Então tá bom. Vamos lá. Vamos reprisar aqui o que ele falou. Antes eu ia passar um negócio agora, mas eu vou reprisar rapidinho o que ele falou. Vamos lá. Olha o que ele falou aqui. Vamos lá. Vai dizer que não sou eu que estou distorcendo o que ele está falando. Entendeu? Agora, não que, sei lá, quem toma seu copo de vinho lá, a pessoa tem pecado. Até porque na denominação rapaz, a ceia é celebrada com vinho. Se beber vinho, eles pecam toda a ceia. Então você vê que a ideia dele é aquela ideia de farisaica da coisa, entendeu? Não tem nada a ver com o estudo bíblico. Ele vai dizer, sei lá, não pode cortar cabelo, uma outra invenção da denominação dele. O homem não pode usar short, outra invenção da denominação dele. Agora, o que realmente é pecado, isso não se fala. Isso não se prega. Por quê? Não pode usar short, tudo. É aquilo lá, legalismo. Eles vão chamar todas as práticas ilegalistas. Todas as igrejas têm uso e costume. Ainda bem que a gente tem os nossos, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá, ele fala que isso daqui é invenção, né? Então tá liberado short, tá liberado todas as roupas, né? Eu acho que ele nunca leu as Sagradas Escrituras. Pode ser, né? Tô sendo irônico aqui, tá? Ironia, claro que ele leu, né? É que ele subtrai o que convém a ele, né? Então ele leu sim, aqui. Vamos ver esse daqui, ó.
Olha só isso daqui. Que de mesmo, ó, primeiro Timóteo, primeira epístola de Timóteo, né? Capítulo 2, vamos lá. Versículo 9. Que de mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Isso daqui, isso que já tá. Mesmo vale para os homens também. Tem outro. Eu vou só pegar esse daqui. Mas será que a igreja reformada ensina isso? Que para eles é legalismo que a gente faz, né? A gente se manter em pudor, né? Ele acabou de falar, né? O que fala que é uma invenção, né? Não pode usar short, é uma invenção da congregação que está no Brasil. Eu vou mostrar uma coisa aqui, então. Uma igreja reformada. Para vocês verem que no final das contas eles querem liberar as coisas, tá? É o que eles querem. O que eles falam não é o que eles praticam. Vou mostrar aqui rapidinho, calma aí. O legalismo. Olha só. Igreja, a primeira igreja presbiteriana, uma igreja reformada, tá? Olha só o legalismo. Fugiram do legalismo. Será que essas moças aqui estão de acordo com o mandamento ali, primeiro Timóteo, né? Primeira epístola de Timóteo 2,9? Aí ele falou de short. Será que pode usar esse tipo de short aqui? Eles fugiram do legalismo. Agora vamos fazer a comparação. Quem é mais de acordo com o 1 Timóteo 2,9? A congregação ou a igreja presbiteriana aí? Os reformados, eles não querem, mas não adianta, as práticas dele denunciam eles, né? Quando os irmãos falam, eu acho que até é melhor você estar no rigor do que você estar nessa situação aí, né? Eles querem, né? Eles passam o ensinamento. Ninguém é obrigado a seguir. Ninguém é obrigado a seguir os ensinamentos que vão passar lá, né? Aliás, ninguém é obrigado a nada. Mas é um uso costume que a gente tem para estar mais próximo do que está escrito em 1 Timóteo 2,9 e outros versículos também. É que eu estou citando 1 Timóteo 2,9. Ok? Agora vocês vão comparar a congregação com esses camaradas aqui. Quem está mais próximo de 1 Timóteo 2,9? O legalista, a congregação que está no Brasil, ou a primeira igreja aqui, presbiteriana de Vitória? O que vocês acham que está mais próximo né, de 1 Timóteo 2,9? Acho que é uma questão bem lógica, né? Então, quando você libera, o que acontece? As pessoas vão usar isso daqui. Ah, mas não pode, não pode. Olha só, tá aqui a visão aí, ó, vocês estão enxergando. Eu não sou cego. Eu tô vendo. Tô mostrando. E é isso que acontece nas igrejas reformadas, tá? É isso que acontece, não adianta, tá? Ele falar que não é. Que é isso que acontece, ninguém é bobo. Eu queria saber que mundo esse rapaz vive, né? Esse senhor vive, tá? Ele acha que a pessoa vai beber só um golezinho, acabou. Ele acha que a pessoa ela vai vestir o shortinho bem. Não, vai acontecer isso daí, tá, meu caro? Por isso você tem que ter um padrão, por isso que existe um padrão, né? Para estar mais próximo das Sagradas Escrituras. Né? E depois você diz que são só escrituras. Só escritura o caramba, né? Só escritura o caramba, né? Mas vamos lá, vamos continuar vendo aqui a fala dele aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Então a gente tenta se aproximar, né, mais de 1 Timóteo 2,9, ao contrário de vocês reformados, né? Mas vocês falam que é invenção nossa, né? Pelo menos a gente está tentando se aproximar. Não só desse versículo, outros versículos também. E vocês estão fazendo o quê, né? Então, quem é que diferencia aquele pessoal lá da presbiteriana da pessoa do mundo? Quem que diferencia? Né? Quem está mais próximo de 1 Timóteo 2,9? Vocês julguem aí. Para você falar e pregar, você tem que conhecer as escrituras. Eu lembro bem, por exemplo, de uma pregação do... Eu estou mostrando aqui que conheço as Sagradas Escrituras. Né? Contrário de alguém que inseriu o estudo bíblico num verso que não tem. Ele falando um negócio muito interessante. Que ele disse o seguinte, que quando antes de o senhor converter o coração dele, ele era uma pessoa bastante complicada mesmo, ele chegou a fazer até assaltos, por exemplo, e ele assaltou um posto de gasolina, e aí só que assim, ele roubou esse posto de gasolina, se eu não me engano, não sei se ele fez isso com o auxílio de alguma arma, alguma coisa assim, mas o fato foi que o dono nunca reconheceu ele. Depois que ele se converteu, ele sentiu a necessidade de voltar no dono do posto de gasolina, se identificar, reparar o dano que ele causou e pedir perdão e assumir a bronca ali. Já na denominação desse rapaz, diz assim, não, uma vez que você passou pela água do batismo, nova criatura, bola daqui pra frente, o passado ficou pra trás e tchau, entendeu? É a congregação que fala isso? Eu acho que ele não entende. É louvável que Augusto Nicodemos fez, tá? É louvável, não tô dizendo que não é, né?
Mas é a congregação que diz que os pecados ficaram para trás, né? Então tá bom, vamos ver aqui. Um minuto. Ele tá dizendo que é a congregação, né? Vou colocar aqui o versículo, é a congregação. E a pessoa se diz só a escritura. A pessoa se diz só a escritura. Meu Deus do céu. Será que... né? Ai, meu Deus do céu. Então, meu caro, né? Até usou o exemplo de um homem, né? Do Nicodemos, que é louvável o que ele fez, tá? Não estou dizendo que não é louvável, né? Mas você está dizendo que você se diz o senhor conhecedor das escrituras, né? Tá no curso. Como é que você comete uma gafe dessa, meu cara? Pelo amor de Deus. Isso daí é beabá básico, tá? Só para quem lê a Bíblia. Você é estudioso da Bíblia. Cometer um erro desse é um erro crasso, né? Segundo Coríntios 5, vamos voltar só conversa, tem outro também, mas eu vou te voltar só com um só, né? Segundo Coríntios 5, versículo 17, tá? Ó, isso daqui é a NVI, ele que gosta de falar das... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém que nos reconciliou consigo meio por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, né? E nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, acabou. Os pecados foram perdoados. Você lê as Sagradas Escrituras, meu cara, para fazer um argumento tão ruim. Esse argumento você foi péssimo. Alguns lá, até que eu concordo que foram bons, mas esse foi péssimo. Beirou o ridículo, essa sua argumentação aí, tá? Pelo amor de Deus. Aí você tá até fazendo eu me achar inteligente demais, tá? Com uma argumentação ruim dessa, pelo amor de Deus, né? Ainda quis puxar a sardinha pro lado do Augusto Nicodemos. Você vai ver que, biblicamente falando, esse arrependimento é um arrependimento também que mostra que você realmente teve uma conversão. Você arrependeu das suas obras passadas. Não é que você pegou um salvo-conduto daqui pra frente. E na denominação desse rapazinho. Não é salvo-conduto. Você tá confundindo. É que a pessoa alcançou os perdão dos seus pecados. Porém, eu vou dar um exemplo aqui, né? Da minha denominação, né? Da minha denominação. Tem uma pessoa, não vou falar, ela era do mundo lá da criminalidade, acabou se convertendo, né? Alcançou o perdão pelos pecados dela. Só que ela foi, depois de um tempo, ela estava sendo julgada ali pelas coisas que ela fez, ela foi presa. E aí, meu caro? Né? Ela perdeu salvação? Não perdeu. Quando ela cometeu os crimes, ela não tinha conhecido a Cristo. Aí ela foi na congregação cristã do Brasil, ouviu a Cristo, batizou, só que ela está pagando pelas penas dela, tá? Não tem salvo-conduto, tá? O que a pessoa fez vai trazer consequências. O que a gente fala é que aquele que crer, os pecados delas foram perdoados para com Deus. O que você fez aqui na terra, você vai colher, tá? Você vai colher. O que você fez aqui na terra, que nem no caso dessa pessoa. Ela fez coisas aqui na terra, ela colheu o que plantou, tá? Não é salvo-conduto. Você tá, pelo amor de Deus, meu cara, que argumento ruim. Eu nunca vi falando isso daí, por exemplo. E aí ele vem com essa carinha, quer dizer, não pode beber cachaça, separar à vontade. Eu quero saber aonde que é uma denominação reformada prega, seja reformada, seja é só ir alguma aí. Essas denominações mais antigas, né, mais históricas, que eles pregam que você pode separar à vontade, que você pode fazer o que quiser. Não existe isso. Você vê que ele não tem ideia do que ele está falando. Primeiro, o próprio texto que ele leu... Eu tenho ideia sim. Ao contrário de alguns que fazem exegese do texto e não conhecem segundo Coríntios 5:17. Contra a denominação a qual ele está. A gente vai voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui o texto novamente. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para voltar esse texto? Merchan do YouTube, tá? Merchan do YouTube. Se você for viajar para a França sem falar nada de francês, é provável que você veja isso. Deixa eu ver, eu vou remover esse e vou adicionar esse. Exatamente. Então, o próprio texto que ele leu, que é esse texto aqui, é contrário às práticas de onde ele está. Porque o próprio texto diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Que graça é essa? Que revelação é essa? A revelação está nas Escrituras. É a graça a qual foi nos comunicada através do quê? Da doutrina dos apóstolos. Tá, e desde quando a congregação prega contrário às Sagradas Escrituras? Isso é um achismo seu, tudo bem, isso é uma opinião sua, um achismo pessoal teu.
Mas não cabe nem reputação, porque isso é um achismo pessoal teu. Você está falando que a congregação prega contra as Sagradas Escrituras. Ok, um achismo pessoal teu. Apóstolos. Então, dos profetas, dos apóstolos que estão nas escrituras. Ele vai continuar. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Você está vendo a questão da transformação de vida, a qual Pedro está pegando aqui? O que Isso, a gente prega também a transformação de vida. Eu acabei de dar o exemplo da pessoa lá que foi presa. Isso aí, tem mais de um caso assim, tá? E não só do quesito criminalidade, outras coisas, outras questões também. A pessoa vive em práticas pecaminosas, Deus se transformou, ela é uma nova criatura, ela é uma pessoa totalmente diferente, tá? Ok, de diversos tipos de situações, diversos, tá? Diversos. Inclusive, essas coisas acontecem muito mais na congregação do que em igrejas reformadas. Os números mostram isso. ele está pegando aqui é a transformação de vida. E essa transformação só é possível para quem conhece o Evangelho. E aí ele vai continuar. Pelo contrário. Falasse de que a congregação pega o Evangelho. A congregação pega o Evangelho. Vai, chora mais. Até agora aqui, só assim, a interpretação dele tá errada por enquanto? Não tá. Né? Só que ele tá distribuindo falácia. A congregação não prega evangelho, não tem transformação real na congregação. Se não tem transformação real, vai no da congregação, vê as pessoas lá, acompanha a vida dela, vai ver quantas pessoas são transformadas, tá, pelo evangelho. Acabei de dar 2 exemplos aí, pessoas que foram tiradas da criminalidade. De outros exemplos, a pessoa que está no mundo, imerso no mundo do pecado, tá, fazendo tantas coisas terríveis hoje, é um cristão valoroso, que busca servir a Deus e abandonou todas as práticas pecaminosas. Tem muita transformação. Mas você vê que até agora aqui é só falácia, ataques à congregação. Esse, pelo contrário, é justamente o oposto do que ele estava falando anteriormente. Segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em... Segundo, contrário o quê? Né? Contrário o quê? Então quer dizer que a pessoa pode beber cachaça à vontade? Porque é isso que eu estou falando no vídeo ali, né? Pode beber cachaça à vontade, pode separar à vontade. Então, a santificação que ele está falando aí, se é contrária a isso aí? Em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso daqui, dentro da teologia, é chamado do processo de santificação. Santificação é um processo. Por isso que aqui no versículo aqui que Pedro fala, ele mostra que é algo que a gente deve buscar. Não é algo que a gente é de uma hora para outra. Porque nós somos pecadores, né? Então, nós buscamos a santificação. Quanto mais... Aqui ele tá certo também, tá certo. Ninguém tá questionando isso. É um processo de busca. Inclusive, é o que mais nós buscamos na congregação cristã no Brasil. A santificação, tá? Mas aí... nada contra o que ele tá falando aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Nós nos cingimos, conforme está escrito aqui. Quanto mais nós nos cingimos o nosso entendimento, mais essa busca pela santificação cresce. Por quê? Porque você, com o seu entendimento moldado, você começa a observar aquilo que você achava que não era pecado e é pecado. Aqui já tá errado. Aqui tem um erro. Não do que ele falou, é que o que ele está querendo passar, do cingido entendimento, é a busca do estudo bíblico, né? Não é entendimento da graça, do favor merecido de Cristo, né? Ele não está falando sobre isso, ele está falando do estudo bíblico, tá? Pedro está falando do entendimento da graça de Cristo Jesus, seu favor, tá? É isso que ele está falando. Ele está jogando aí ensino bíblico. Você vê que nada a ver, né? Com o que tá. A gente já desfez isso, mas você vê, tudo uma. Tava falando bem até agora, não tinha nem que corrigir. Agora enfiou ensino bíblico aí. A forma de proceder, a forma de falar, a forma de agir, a forma de tratar os demais. E isso é um processo. E é algo que você fará a sua vida toda. A santificação é um processo depois da justificação. Primeiro você é justo, primeiro. Exatamente, e tudo isso quem habilita a pessoa é o Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não podemos nos habilitar a boas obras, só o Espírito Santo. A gente não tem condições, tá, de fazer isso por nós mesmos. Por isso que a gente tem que buscar Cristo. A gente tem que buscar a beleza da sua santidade. A gente tem que buscar cada vez mais, buscar o processo de busca, né? E revestir daquilo que é do alto, dons, tá, virtude, tudo isso que Deus nos concede, que nos reveste cada vez mais e nos arma para combater o nosso adversário e também provoca essa transformação que ele está falando aí. Você é declarado justo na presença de Deus. Então, portanto, você é santificado por imputação a Cristo. A partir daí, você tem uma renovação de vida. E esta renovação de vida passa pela renovação do entendimento. Tendo seu entendimento renovado, você muda toda a sua vida e todo o seu proceder. Aliás, é assim. Entendimento do quê? Você vê que ele tem uma interpretação equivocada do entendimento. Ele fala que é através de estudos bíblicos. Ele falou isso lá. Né? A gente sabe que o entendimento que Pedro está falando aí não é sobre estudo bíblico. Só para lembrar. Então,
A fala dele tá certa. O que está errado é a interpretação dele da palavra entendimento. Tá? É isso que está errado. Sim, que nós vemos se uma pessoa é um cristão ou não. Porque se ele diz que é cristão, mas nada mudou na vida dele, ele simplesmente não é um cristão, entendeu? Simplesmente não é um cristão. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Deixa eu ver aqui, paz e graça, irmã. Deixa eu ver aqui, irmão Ronaldo. Deixa eu ver aqui. Ele está distorcendo o significado de ser santo. Exato. Porque na cabeça Eu não estou distorcendo nada, tá? Ok? Mas vamos ver o que ele vai falar aqui na cabeça de quem. dele, a ideia de ser santo é ser impecável. E, por exemplo, a gente pode pegar lá a passagem em João, que fala que... Quer ver? Eu vou pegar aqui. Primeiro, você é telepata para saber o que eu estou pensando? Né? Ali eu estou fazendo uma crítica. Eu não tenho que a ideia de ser santo é ser impecável, não cometer pecado. Tá? Pelo amor de Deus. Você não é telepata, meu cara, você não sabe o que eu estou pensando? Aqui direitinho, colocar aqui na tela para você. Quer economizar com impostos Merchan. e ainda proteger o seu patrimônio? Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Isso é merchan do YouTube, tá? Não é meu, não. Vou pegar aqui a 1 João 1,10 aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, 1 João 1,10. Então, agora ele já tá indo para um outro versículo que eu não falei, né? Eu vou só dar mais uma olhada, qualquer coisa, que aí já tá indo para o outro. A gente tava em 1 Pedro, mas ele tá indo para um outro. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa sobre mim, senão a gente encerra por aqui. E aí é um negócio engraçado, porque ele vai pegar coisa completamente distorcida, e se a gente traz isso daqui pra ele, coitadinho, ele não vai saber nem explicar o que significa isso. Vamos lá. Se dissermos que não temos como... Novamente, ele sendo um telepata. Você sabe o que eu sei, eu deixo de saber, meu cara? Você não me conhece, você não sabe o que eu sou. Eu, pelo menos, quando eu vim aqui, eu não fiquei falando sobre você. Você não me conhece, não sabe o que eu sou. Quem tá interpretando errado aí é você, meu cara. E você tá demonstrando que não tem conhecimento, ao contrário da minha pessoa. Vamos ver o que ele vai falar sobre 1 João 10, que não é o objeto aqui em debate. Tá relacionado, eu não discordo, não tá relacionado, mas vamos ver o que ele vai falar. Cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu vou voltar até um pouquinho. Quer ver? Eu vou voltar aqui no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele quem aqui é Cristo, tá? Eu vou voltar no 5, para vocês terem certeza. Olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele... Fica o desafio. Mostra naquele short lá de 1 minuto que eu disse que as pessoas não têm pecado. Vou ficar esperando ele falando isso. Você vê que eles focam tanto no pecado que esquecem na santificação do Espírito Santo. Que esse é o meu erro, né? Eu busco a santificação pelo Espírito Santo. Eu sei que em mim não tem forças, eu tenho que buscar em Jesus Cristo, né? Mas fazer o quê? Eles focam tanto no pecado, eu foco em Jesus Cristo. Mas fica o desafio. Mostra que naquele versículo eu falei que as pessoas não tinham pecado. Fica o desafio aí, em 1 minuto. É fácil, né? Só 1 minuto. Então dá pra pessoa saber se eu tô certo ou errado. 1 minuto todo mundo pode conferir, né? Vai lá. Procura lá. Eu dizendo, as pessoas não têm pecado. Vamos lá, fica o desafio aí. E andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso daqui é que Pedro está falando. A busca pela santificação que Pedro está falando está de acordo com o que João está falando aqui também, entendeu? Quer dizer, um cristão que diz que é cristão, mas ele não busca a santificação, ele vive em trevas de maneira deliberada. Aliás, eu vou falar para ele aqui, ó, mentir é pecado, tá? Esse negócio de falta e fraqueza, isso daí, biblicamente, todo esse negócio que você considera falta e fraqueza é pecado. Mentir é pecado, principalmente imputar coisas a uma pessoa que ela não pensa, que é o que você está fazendo aí. Ai, caramba, meu Deus, o cara se auto-refuta aqui, pelo amor de Deus. Ai, essa foi boa, essa daqui, vou até fazer o recorte depois aqui, fazer um short desse daqui, essa daqui foi boa, o cara deu um tiro no pé agora, eu não falei nada disso, vai lá, procura, eu faço desafio pra você, tá? Tem 60 segundos lá, me mostra lá eu dizendo assim, as pessoas não têm pecado, fico esperando você fazer isso. Pecado, que muitas das vezes na sua denominação é cometido de maneira sem nenhum pudor, e o pessoal, não, a gente é fraco, não, isso é pecado, tá certo? Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andamos na... Que achismo sobre a congregação, achismo. Aí não tem nem que comentar achismo, o pessoal dele. Trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você vê que o que purifica a pessoa é o sangue de Jesus. Não é o que você é perfeito. É um santo, quer dizer, que não tem pecado. Você é um santo no sentido de separado. Aquele que crê no Senhor Jesus. Mas quem disse que eu falei isso? Tá vendo que ele tá colocando palavras que eu não disse? Ele criou
um argumento que eu não falei. Em nenhum momento disse que as pessoas não têm pecado. Em nenhum momento disse isso. Tá? Em nenhum momento disse. Faço o desafio mais uma vez, em 1 minuto. É fácil verificar onde eu disse que as pessoas não têm pecado. Então ele criou um fantasma na cabeça dele. Tá fazendo. Pegou 1 João 10, que em nenhum momento. Primeira Epístola de João 10, eu falei contra a Primeira Epístola de João 10. Ele tá dizendo isso, cara. Você falou isso, você falou aquilo. Eu não falei nada, meu caro. Você tá boiando aí. Eu não disse nada sobre isso. Tá? Então aqui, ó, você falou isso, só que eu não falei. Então o que você tá mentindo agora? Ah, mentira, é pecado aí, você falou. O que tá mentindo agora? Que eu não falei nada disso? Ai, meu Deus do céu. Ai. Reformado é uma piada, eu vou dizer. Jesus é santificado em imputação, porque é separado do mundo. Aí vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, olha só, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, por isso da ideia que o que precede a santificação, primeiro, é você nascer de novo. Segundo, é você ter exatamente esse entendimento cingido na palavra de Deus. Porque para você poder saber o que é pecado e o que não é pecado, entendeu? Lembrando que ele tem uma interpretação errada de entendimento. Tudo que ele falou ali está certo. Só que a visão dele de entendimento, de acordo com 1 Pedro 1,13, estou falando de primeira epístola de Pedro 1,13. Estou falando desse versículo específico. A visão dele de entendimento ali está errado. Tá? Aí se ele mostrar outro verso, a gente vai analisar. Aí você vai poder começar a falar de santificação. Aí vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que fiel e justo? Porque como Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, se a gente pede perdão pelos pecados e Deus não perdoa, significa que Deus é injusto. Porque o próprio Filho morreu na cruz para perdoar uma coisa que Deus não perdoa. Não faz sentido que Deus Pai não perdoa, não faz sentido. Por isso que ele é fiel e justo, porque os pecados foram perdoados. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por que a sua palavra não está em nós? Porque se você diz que você não comete pecado, conforme ele diz ali, aí os reformados saem tudo correndo, que a ideia dele, ele acha que não, que ele é o perfeito, né? Então, se você disser que não tem... Onde eu disse isso? Eu tô fazendo uma crítica aos reformados. Onde que eu disse isso? Você vê, ele faz uma análise de 1 João 1,10 como se eu tivesse que não tinha pecado. Onde que eu digo isso? Tá vendo? Quem que é o mentiroso aqui? É você, que eu não disse nada disso. Fiz uma crítica. A pessoa pode fazer uma crítica, você fez suas críticas aí. Então que eu nem comentei que são críticas que você faz. Fala, X o próprio seu, tudo bem. Tem que ter boca, fala o que quer. Mas onde que eu disse isso? Não disse. O que é o mentiroso aí? Ai, meu Deus do céu. Tem pecado significa que você não sabe o que você está falando. Porque quando a gente pega o que é pecado perante Deus, não tem um que escapa, entendeu? É por isso que continuamente a gente... Lembrando que no momento eu disse que as pessoas não têm pecado. Isso foi um achismo da cabeça dele, que sabe lá Deus de onde que ele tirou. A gente pede perdão pelos nossos pecados. Não que, digamos assim, a teologia reformada ensine você a viver deliberadamente, da forma que deseja o seu coração. De jeito nenhum. Ela não ensina, né? Mas a conclusão lógica a gente viu aqui, né? Acabei de mostrar um exemplo aqui. Qual que é a conclusão que eles tiram disso, né? Acabei de mostrar. Isso não existe, entendeu? Mas você vê que é engraçado. O que eu acho engraçado ou triste, ele achar que... É engraçado, né? O que é engraçado? Alguém que mente descaradamente e dá um tiro no próprio pé falando que isso é errado. Ai. Ele tá abafando quando ele lê um versículo desse aí e acha que realmente ele colocou as pessoas numa sinuca de bico. Não acho que eu tô abafando, eu tô fazendo uma crítica. Acho que eu posso. Internet é democrática, eu posso fazer a crítica que eu quiser. Você não faz suas críticas aí sobre a congregação que você acabou de fazer? Eu posso fazer as minhas. Não é uma questão de você achar que tá abafando. Rapaz, um reformado nunca leu a carta de Pedro. É um negócio assim impressionante, né? Deixa eu ver o que ele vai dizer aqui. 1 Pedro 1,13. Em diante, não cala, a 1 Pedro 1,13, em diante, não cala os reformados, mas confirma aqueles que foram salvos pela graça, são chamados à santidade, vivendo em obediência como fruto da obra de Deus em suas vidas. Exato. Os reformados lá da igreja presbiteriana estão sendo chamados pela santidade. Tem até batista pulando carnaval, vou deixar no final desse vídeo. Os batistas pulando carnaval. Estão sendo chamados para a santidade. Mas qual a ideia dele? É salvação por obras? Então qual que é a ideia dele? A ideia dele é, você deve... A ideia dele é salvação por obras. Onde que eu disse isso? Onde que eu disse isso? Se dissermos que não temos pecados, fazemos no mentiroso. E a sua palavra não está em nós, né? Não tem muito significado relacionado a isso, mas vamos lá. Leonardo, aonde eu disse eu preguei salvação por obras? Onde que eu disse? Nem o que eu falei dá para concluir salvação por obras. Você está dizendo isso. Isso é uma mentira. Você está mentindo. Mentir é feio, mentir é pecado. O que é o pai da mentira? Me diz. A mentira é pecado. Eu não falei no momento de salvação por obras. Você está imputando isso a mim. Isso é feio. Tá? Isso é feio.
Em nenhum momento eu falei salvação por obras, tá? Isso é coisa da sua cabeça. Praticar essas obras para ser salvo. Essa que é a ideia que tem ali, entendeu? Essa chamada santificação é nesse sentido. Não tem nada disso. Inclusive, eu já falei umas 200 vezes, vou falar mais 201 vez, né? Nós temos que buscar a Cristo, porque nós, por nós mesmos, não podemos nos santificar, mas o Espírito Santo nos habilita às boas obras. Já falei isso aqui umas 300 vezes, mas eu falo aí, mais uma vez aí, 300, 400, 500, 600 vezes. Aí ele vai criar essas coisas aí. A irmã Cláudia, graça e paz a todos. Aqui é leão ou gatinho, né? Vinícius, você é um brincalhão. Leão é um gatinho. Bem, sobre essas questões de beleza física, eu não vou ficar. O meu canal não é um canal para você buscar uma beleza física, tá? Eu não. Assim, se você quer ver homem bonito, eu não sei se eu sou bonito ou não. Isso não é uma coisa. Eu não analiso beleza masculina, tá? Aqui não é um canal LGBT, é um canal cristão. Acho que os seus companheiros estão procurando o canal errado se eles vierem aqui no canal Leão, a Voz da Verdade. Eles procuram um outro tipo de segmento de canal, tá? Beleza física, eu não sei se eu sou um gatinho, eu não sei, né? Minha esposa diz que eu sou, mas eu não vou ficar aqui falando sobre beleza física masculina, tá? Aí eles vão ter que procurar um outro tipo de canal. Todo mundo é livre, vivemos um país democrático, tá? A pessoa pode procurar o que quiser, vai lá. Deixa eu ver aqui, o que mais aqui? A santificação também é um ato da graça. O cristão é declarado santo pela santidade de Cristo. Depois vamos crescendo em santidade. Sim, isso é verdade. É isso que eu falei. Quando você é justificado, você é declarado santo. Você é santo por imputação. Mas existe o processo de santificação, que este processo é essa busca nossa, e, obviamente, auxiliado ali pela graça, porque nada a gente faz por si só, porque o querer e o efetuar é Deus que executa em nós, conforme está escrito. Então, mas esse processo de lutar contra os nossos pecados é um processo que você passará a vida toda. E esse processo, você melhorará. Você nunca chegará a estatura Até que... a partir de hoje não peco mais. Aí depois, quando ele já estava jejuando um tempo, aí o diabo mostrou para ele assim, comidas deliciosas, não sei o que lá. Tá. Isso aqui não tá falando nada sobre mim. Você vai falar mais alguma coisa sobre a minha pessoa. Regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a sua regeneração não foi dada através das suas obras, a sua regeneração foi dada através do Evangelho, através da santifica para ser resgatado, conforme diz lá um hino lá dentro da... É aquilo que ele acredita. É muito comum, pessoal, isso é uma metralhadora de versículo fora do contexto. Inclusive, vou até continuar lendo mais uma partezinha aqui. Existe isso, deixa eu ver aqui. Gente do céu, basta ler todo o texto à luz do Evangelho para entender esse texto exato. É exatamente isso aí. Mas como a ideia deles lá é revelação, então eles vão estar sempre vão estar com esse problema. A ideia deles não, 1 Coríntios 14. Num culto tem que ter revelação. Tá descrito lá 1 Coríntios 14, né? Mas tudo bem. Parece que ele não lê as Sagradas Escrituras. Vamos continuar aqui a fala dele. Ele não lê. Parece que ele não lê. Já é a segunda bola fora dele aqui. E a ideia deles vai ser esse negócio de que Deus revela, ele pega uma passagem bíblica fora do contexto e aí ele quer aplicar essas passagens bíblicas fora do contexto para defender aquilo que ele acredita. É muito comum, pessoal, isso é uma metralhadora. Falácia. Deus pode revelar ali, ele pode ler um versículo, um verso da Bíblia, a Irmandade entra na comunhão e Deus pode ter revelação, né? Se ele não concorda comigo, eu vou colocar aqui 1 Coríntios 14 para ele, né? Do que ele tá falando aí tá certo. Aí falácia não tem nem muito do que comentar, né? Fica bem difícil de comentar falácia, né? E fica 1 Coríntios 14 aqui, né? Tá bom? Tá bom, vamos ver aqui. Que farei? Quer ver, ó? 1 Coríntios... Que 1 Coríntios 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem a doutrina, que está contida nas Sagradas Escrituras, tem revelação, que é um dom, tem língua, tem interpretação, né? Se a pessoa for pregar em língua, ela tem que interpretar aquilo que ela está falando. Acabou. Tá em 1 Coríntios 14, meu cara. Vamos lá. De versículo fora do contexto. Inclusive, vou até continuar lendo mais uma partezinha aqui. E, aliás, meu caro Leão CCB, se você quiser responder, faça um vídeo, responda esse meu vídeo aqui. Eu duvido que você faça. Porque vamos lá, para confirmar isso que eu tô dizendo, ó. Porque... Tô fazendo aqui, ó, tá? Novamente você sendo telepata e não adivinhou, sua telepatia é muito ruim, hein? Está escrito, sede santo porque eu sou santo. Olha, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados. Você está vendo aqui que essa santificação é após o resgate. Você não se santifica para ser resgatado, conforme diz lá um hino lá dentro da CCB lá que fala assim, que viva ansioso para ser aceito.
Viva ansioso para ser aceito. Qual que é esse hino? Vou pegar aqui, só um minuto, pessoal. Ah, o servo inútil. É o 260. E vamos ver qual que é o... Outro tiro do pé aqui do cara, pelo amor de Deus. Ai, ai. Você gosta de ser refutado, não é possível, né? Você gosta de ser refutado, né? Ah, é, vou ver o que ele falou aqui de novo, vamos lá. Vou pegar uns minutos antes. Exatamente isso daí. Mas como a ideia deles lá é revelação, então eles vão estar sempre lendo mais uma partezinha aqui. E, aliás, meu caro Leão CCB, se você quiser responder, faça um vídeo, responda esse meu vídeo aqui. Eu duvido que você faça. Porque vamos lá, para confirmar isso que eu estou dizendo, ó. Porque está escrito santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, você não se santifica para ser resgatado, conforme diz lá um hino lá dentro da CCB lá que fala assim, que viva ansioso para... Se você não santifica para ser resgatado. É isso que o hino está falando? Né? Será que é isso que o hino está falando? Vou pegar o verso. Aqui já é verso mesmo, né? Versículo. É, mas tu gosta de ser refutado, cara. Você falar uma bobagem dessa, você gosta de ser refutado. Aí me ajuda. Eu peguei um. Tem no inário, tá, pessoal? Aqui tá a letra do hino. Vou colocar aqui para vocês, só um minuto. Vi aqui na página da internet rapidinho aqui. Olha só o que ele diz: sou servo inútil, servo imperfeito. Ou seja, a pessoa está afirmando a sua impossibilidade de santificar, né? Aí ele falou do vive ansioso, né? Vive ansioso para ser aceito. Em qual sentido ele está falando isso? Eita, pega tanta coisa aqui, peraí. E qual sentido ele está falando desse vive ansioso para ser aceito? Olha o que ele disse aqui, olha o que ele disse. E ele que falou que a gente adora pegar um verso fora do contexto. É outro tiro do pé aqui. Vamos rir agora é rir, né? Vamos lá. Opa, peraí, aqui não tá aqui, não tá partilhando. Vou voltar aqui já no hino, peraí, eu quero... Vamos lá, que ele tá querendo ser refutado, eu tenho que colocar aqui. Calma aí, vai dar certo. Vamos lá, olha o que ele diz. Vamos lá, para confirmar isso que eu estou dizendo, ó, porque está escrito santo, porque eu sou santo. Olha, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa como prata ou ouro, fosse resgatado pelo bem. E esta santificação é após o resgate. Você não se santifica para ser resgatado, conforme diz lá um hino lá dentro da CCB. O hino está falando que a gente é santificado para ser resgatado. Será que é isso? Será que é isso? Eu vou ler o hino todo, porque ele é rapidinho. Será que é isso que ele está falando? Se não for, ele está tirando um verso do contexto, né? Do contexto, no caso, está pegando o verso do hino e tirando ele do contexto. Então, ele está cometendo o erro que ele está imputando a gente de cometer. Ele está falando que a gente tira verso da Bíblia e tira do contexto, né? Então, ele está tirando o verso do hino e está tirando do contexto. Olha só. Sou servo inútil. Ó Deus piedoso, sou sempre sinto-me faltoso. Ou seja, a gente tende ao pecado, a gente tem uma natureza pecaminosa, né? Sem prudência, rogo clementes. Lava a minha alma, clama a ti, Senhor. Então, o que ele está falando aqui, o hino? Primeiro, reconhecendo a nossa inoperância, o quanto a gente é insignificante, o quanto a gente não tem capacidade de santificar a si mesmo. Ou seja, está falando da natureza pecaminosa do homem. Então, aqui está tudo certo. Né? Vamos seguir para chegar no... Sou servo inútil, servo imperfeito, vivo ansioso para ser aceito. Podes limpar-me, justificar-me. Então é só ele que pode fazer isso, não nós. Não nós, através da nossa santificação, né? Vamos supor que agora eu vou me santificar por mim mesmo. Não, a gente não tem capacidade disso. O que ele está falando? Podes limpar-me, né? Se tu o quiseres, nada impedirá.
Então nada impede, e aqui reafirma até a soberania de Deus. Aqui está falando sobre o processo de santificação, e que só Deus, só Ele, pode nos habilitar as boas obras, né? E que nós somos inúteis, nós não temos capacidade para fazer nada. Então a gente reconhece a nossa inutilidade, a nossa incapacidade de santificar, e recorre ao único que pode fazer isso, que é Deus. Refutado com sucesso. O cara refutou o hino que acabou de dar um tiro. Cara, você gosta de ser refutado. Você gosta de ser refutado. Pelo amor de Deus. Nada a ver o que você falou. Pelo amor de Deus. Não tá nem falando. Vamos ver, vamos continuar rindo. Vamos continuar rindo. O cara gosta. Vamos lá. O cara gosta. Tá querendo. Vamos refutar. Fala assim, que vive ansioso para ser aceito e tal. Então, você primeiro é resgatado, para depois ser santificado. Ó, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas tá falando de um. Ali tá falando de um. Ali tá falando de um resgatado, né? Que reconhece a sua inutilidade. Efeito mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aí ele vai dizer, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a sua regeneração não foi dada através das suas obras, a sua regeneração foi dada através do evangelho, através da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Alguém tá falando algo ao contrário disso aqui. Você inventou que eu prego salvação por na sua cabeça. Você inventou. Isso daí, o que tá inventando você, meu caro? Então você vê toda uma argumentação errada. Citou hino, não conhece o hino. Não conhece, porque para ter citado ele é um tiro do pé, né? E agora, baseado num espantalho que ele criou, né, que eu prego salvação por obras, ele tá me refutando. Refutando o quê, cara? Que eu não falei isso? Então... Falando de bebida alcoólica, sendo eles bebem vinho, exatamente. Isso daí é simplesmente uma incoerência. O cara acha que é pecado a bebida alcoólica, mas ele... Não, meu caro, eu tô falando sobre beber cachaça, no sentido, dá pra ver ali que eu tô rechaçando a embriaguez excessiva, tá? Eu já expliquei sobre isso, eu não vou explicar novamente aí o Rogério. Rogério, você veja aí o que eu expliquei sobre bebidas alcoólicas, tá bom? Dá uma olhada lá, eu expliquei já isso, já expliquei inclusive que a Santa Ceia é uma piada você citar isso, que é um sacramento, e que a gente não sai bebendo vinho a rodo. É que o Rogério, acho que até entende que ele não é da congregação, mas você ter citado Santa Ceia, meu cara, ainda mais ter sido diácono, eu acho que me disseram que você é diácono, é uma piada. Eles usam vinho na ceia, né? É que, na verdade, na ceia ali é transformado, né? O vinho em sangue, então não é mais vinho, né? Essa que é a ideia dele lá, mas... Tá bom, me mostra aí o documento da congregação dizendo isso. Eu vou ficar no aguardo. Bebida alcoólica não é pecado por si. Na verdade, tudo que é exagero é pecado, né? Biblicamente falando, comer é pecado. É tudo exagero. Tudo que é exagero é pecado. Depende, é meio relativo isso, mas vamos lá. Não é pecado. Glutonaria é pecado. E, aliás, o que tem de glutonaria, entendeu? Quem já foi ali da CCB sabe muito bem o que tem de glutonaria. E sobre bebida alcoólica também não fica. Então a pessoa tem que ser máscula lá, a pessoa de academia fortuna, então ela tá mais de acordo com o Espírito Santo. Realmente, glutonaria, você comer excessivamente, né? É pecado. Mas aí acho que tem todas as religiões. Tem uns reformados meio gordinho aí. Eu conheço um tal de Saião aí, Luiz Saião, que é bem gordinho lá, é reformado. Glutonaria eu concordo que é pecado, mas aí pimenta dos olhos dos outros é refresco, né? Tem uns são fracos, são errantes, come pra caramba. Eu sou fraco, sou errante, eu como pra caramba, fazer o quê? Eu tô tentando comer menos, já perdi uns quilos aí, né? Mas eu não sou fortão másculo, né? Acho que aquele fortão musculoso, aqueles caras da academia lá, acho que estão mais biblicamente corretos, segundo o cara aí. Eu tô rindo agora, comecei a rir. Fica muito não, eu tenho umas histórias muito boas disso daí, entendeu? Pra dizer pra vocês. Eu também tenho umas histórias muito boas pra dizer pra vocês. Mas vamos lá. Sim, também pensei nisso, santos, igual separados, exatamente, verdade, santos separados. Graça e paz, irmã Betânia, tudo bom? Rodrigo Aparecido, ele acha que a CCB não veio de um sistema reformado. Não veio mesmo, foi revelado do nada ali, beleza, e a partir dali é engraçado, né? Ela nasceu a partir da revelação, Deus tirou nosso irmão Luiz Francisco do sistema reformado, tá? Ele tirou. A congregação ela surge do meio da revelação.
Teodoro era, pelo que me consta, era presbiteriano, né? Mas, obviamente, ele se desviou completamente do que estava. Ainda bem que ele se desviou, né? Já pensou pregar calvinismo, batismo por aspersão, batismo de criança, um monte de heresia, dízimo. Ainda bem que ele se desviou. As escrituras e depois esse desvio foi só aumentando com o tempo, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Essa é a teologia. Desvio da escritura, pelo contrário, ele começou a estar de acordo com as escrituras, a revelação que você tanto. Ele tem a revelação do batismo de imersão, Colossenses 2, se eu não me engano, 2:21, se eu não me engano. Né? Deus mostra para ele a verdadeira interpretação, coisa que vocês distorcem lá os da presbiteriano, no caso que ele está citando, distorcem. Ainda bem que ele voltou para as escrituras, pelo contrário, ele voltou para as escrituras. De quem nunca aprendeu uma teologia de verdade. Exatamente isso daí. Deixa eu ver aqui, graça e paz. Desculpa, a sua teologia eu dispenso. A sua teologia eu dispenso. A todos. Tem um negócio aqui que eu vou falar pra você. Tem um negócio aqui, ó. Talvez nos próximos dias eu vou colocar, fiquei bastante contente. Teve uma live que eu fiz que apareceu um amigo meu de infância, né? Que era, se for nesse sentido, me diga aí, por favor. Eu vou até deixar separado sua pergunta, por favor, por esse tipo de coisa, que biblicamente isso não tem base. O que é pecado? Bom, pecado é. Quem tá respondendo pecado? Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa sobre minha pessoa. PJ São Paulo? É verdade, esse concurso já está previsto agora para 2020. Merchan. Engasguei aqui. Eu acho que o fato de você comer a sua comida sem agradecer a Deus é pecado, sabia? Esse simples fato é um pecado. Porque se você come a sua comida e não dá glórias a Deus por causa disso, você não está reconhecendo. Eu vi mais de 40 minutos aqui. Eu também não tô sem tempo, mas já fiz um react 40 minutos, agora ele tá respondendo. Deixa eu ver se vai falar mais alguma coisa minha aqui. Foi o Jonas Madureira, que eu, no meu curso de teologia, na minha formação de teologia, em que ele trouxe o conceito de mente humilde. E somente os protestantes são salvos, excluindo todos os outros grupos. Bom, crer em sola fide é o que a Bíblia diz. Não existe salvação por fé mais óbvia. Aqui ele já tá falando outras coisas aí, né? Então acho que o que ele comentou sobre mim tá respondido. Inclusive a gente riu bastante, né? Da próxima vez acho que ele tem que estudar um pouquinho antes de falar comigo, né? Pelo amor de Deus, não. Aí você me prestigia, filho. Aí eu fico fácil fazer reputação, tá bom? Eu falei que ia colocar os batistas pulando carnaval lá. Vai no meu YouTube, tem lá esse pulando carnaval. Tem no meu TikTok também. Vão lá no TikTok também. Tem lá esse pulando carnaval. Não vou colocar não, porque aqui ó, já deu 46 minutos. 46 minutos não. Tem bem mais aqui, eu dei umas editadas. Tem bem mais. Aí chega, né? Já falamos bastante. Então eu já fiz o react aí, desculpe, mais um falando que não entende aí, ainda mais vem falar comigo, né? O Leão da CCB, tá bom? Que Deus abençoe a todos, se inscreva quem ainda não foi inscrito, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Até a próxima.